Alô, amigos! Hoje a aula vai ser de treinamento. Você se dá bem na resolução de problemas? Pois eu quero te lembrar que o nosso site passou todo o tempo explicando o fator unitário para fugir das regras de 3. Será muito mais rápido. Quer ver? Teremos então 3 exercícios para treinar. Um botijão de gás de cozinha foi usado certo tempo, diminuindo 1 kg. A variação de entalpia é menos 2.900 kJ por mol. Qual a quantidade de calor produzido? Segundo, qual o volume de butano consumido? Porque ele está lá sob pressão, juntamente com o propano, e quando abre a válvula, a 1 atmosfera, o gás sai rapidinho. Quanto que gastou do que estava lá dentro? Bela pergunta. Bom, começamos com a equação. O buti são 4 carbonos, 4 átomos de carbono, número de Hs. Como se trata de hidrocarboneto, só tem C e H. E como se trata de alcano, a quantidade de H será o dobro de 4, 8, portanto, mais 2. Teremos, então, o butano como sendo o C4H10. Ao queimar, ele reage necessariamente com o comburente oxigênio. E esperemos que a mistura tenha sido boa, que a quantidade de oxigênio não tenha falhado, para que possa ter dado tudo gás carbônico. Todos os 4 carbonos tenham vindo para gás carbônico. Não tenha produzido monóxido, e muito menos fuligem. Isto enquanto que os hidrogênios do butano vão se transformar em água. A quantidade de água, como sabemos, serão 5. Como se trata de um bom alcano, serão N moléculas de gás carbônico, com a quantidade de C, e N mais 1 de água. E a quantidade de oxigênio será o triplo de 4, 12, mais 1, 13. 13 sobre 2. 13 sobre 2 por quê? Porque aqui são 5 átomos e ali são 8 átomos. Dá 13. Se eu colocar apenas 13, como são 2 na molécula, dá 26. Então tem que pegar metade. Então realmente estava certo. 13,5. Bom, esta reação ela é altamente exotérmica. Pelo que comentamos, a quebra das moléculas reagentes e a produção das moléculas produtos está de uma forma que passa de um estado de alta energia para baixa energia. E a diferença do estado final, baixa energia para alta energia, dá uma variação de entalpia que é negativa, porque é um valor baixo menos um valor alto, e é de 2.900 kJ. Quer dizer, para cada mol, para cada 1 mol de butano, lembrando os conceitos. 1 mol é aquela grandeza que tem 3 verbos. O que é mol? Mol é a massa da molécula em gramas. Isto em termos de peso. O mol pesa a massa que a molécula tem, expressa em gramas. O que é mol? Mol são 602, 10 na 23 moléculas. E se for um gás e estiver nas condições normais de temperatura e pressão, temperatura normal é 0 graus e pressão normal 1 atmosfera. Este mol ocupará 22,4 litros. São os conceitos lá antigos que nós temos sempre que rever. Para quem está estudando, está sempre afiado. Muito bem. Então, vamos ao primeiro problema.
Qual a quantidade de calor produzido? Bom, para utilizarmos o fator unitário, a sugestão é você considerar um valor dado. Qual é o valor dado que eu tenho de graça na questão? O valor que eu tenho de graça na questão é que eu tenho 1 quilo de butano. Este 1 quilo de butano, ele está de graça, não está ligado a ninguém. Eu quero saber sobre esse 1 quilo a quantidade de calor produzido. Bom, para chegar em calor, eu tenho que vir para esta grandeza que está separada por uma fração. O que significa essa fração? Significa que, em se tratando desse personagem, para cada mol dele que queima, produz esta massa. Esse é o sentido. Esta fração relaciona duas partes. Então, eu tenho sempre que considerar de que 1 mol de butano equivale a 2.900 kJ. Esse sinal negativo era para confirmar que estava liberando o calor. Cada mol está relacionado a 2.900 kg. E cada mol, quanto que vale cada mol? Além do mol, nesse momento, estar valendo uma quantidade de calor, o mol, principalmente, vale a quantidade em gramas. Como o carbono é 12, 12 vezes 4, 48. Como o hidrogênio é 1 vezes 10, 48 com 10 dá quanto? Dá 58. Eu tenho aqui, meu irmão, uma identidade que eu vou usar, e muito. Eu posso falar, toda vez que eu falar de mol de butano, eu posso associar 2.900 kJ. E eu posso associar 58 gramas, por enquanto. Se isso é verdade, eu que posso trazer gramas para o meu pedaço. Esse gramas eu quero trazer para cá, mas aqui está quilo. Para tirar esse quilo incômodo, eu vou multiplicar por um fator unitário. Não é verdade que 1 quilograma são 10 na terceira gramas? Utilizando esta estratégia boba, óbvio que 1 quilo são 1.000 gramas. Por que que eu fiz essa multiplicação? Porque a quantidade de cima, a grandeza de cima, equivale à grandeza de baixo. E está sendo útil para mim, porque assim eu elimino o símbolo quilogramas e fico com o símbolo grama, dando abertura para o 58. Porque agora, eu que não sou trouxa, eu pego o embalo. Se eu colocar 58, evidentemente, eu estou me referindo ao senhor butano. 58 gramas não corresponde a 1 mol? Se 58 corresponde a 1 mol e 1 mol corresponde a 2.900, não é verdade que 58 corresponde a 2.900? Sim ou não? Claro que sim! 2.900. Pronto, meu jovem, você que estava procurando, encontrou. O que você encontrou? Com a simplificação da unidade grama, o que foi que tu ficou? Você ficou com o quê? Exclusivamente com o quê? Com o que você queria saber. Você não estava querendo saber o calor produzido? O número que der vai ter qual unidade? O número que der será quilojoule. É o calor produzido. Quanto que dá esse número? Bom, aí tem que fazer a continha. Eu já fiz a continha para você. E isso vai me dar 5, 10 na quarta. Então, a quantidade de calor produzido vai ser 5, 10 na quarta quilojoule. Pronto! O Unicamp? Sim, a Unicamp que fez essa questão há uns anos atrás. Qual é a quantidade de calor produzido quando o botijão gasta 1 quilo de butano?
Quando o botijão gasta 1 kg de butano, ele terá produzido 5.000 kJ de calor. É muito calor. Tu fez muita comida, espero que te faça muito bem. Segunda parte. Qual o volume de butano consumido? Qual o volume de butano consumido? Temos os mesmos dados. Então, vamos começar pelo mesmo lugar. E qual é o mesmo lugar? Vamos começar por 1 kg de butano, que é o que temos. A partir de 1 kg de butano, eu quero saber agora qual é o volume desse gás. Sim, porque o butano é um gás. Qual é a quantidade do gás? Bom, uso o 1 kg de butano, uso o quilo e o 1000 e uso o 58 com. Aí está a diferença. Eu vou recomeçar com 1 kg de butano, 1 kg de butano, que foi o que foi gasto naquela operação. Vou multiplicar pelo mesmo fator unitário para sair da grandeza quilo. 1 kg vai cair fora por simplificação e vai ficar 10 na terceira grama. Agora, meu jovem, eu tenho o gancho do grama e vou introduzir o 58. Vou introduzir o 58. Com o detalhe, se na pergunta a pergunta da questão era a quantidade de calor, era a quantidade de quilojoule, eu introduzi a grandeza KJ. Agora, a grandeza que eu quero é a grandeza volume. E qual é a grandeza volume? Bom, então vem cá. Nós combinamos que se fosse nas condições normais de temperatura e pressão, qual seria o volume? O volume seria 22,4 litros. O mol pesa a massa da molécula em gramas, o mol possui uma quantidade de moléculas e o mol ocupa um espaço. Só que, rapidinho está dizendo aqui, calma aí, o volume molar a 25 graus, porque quando a gente fala condições normais, normal é 0 graus. E o nosso problema está lá na cozinha, e lá na cozinha está 25 graus. A 25 graus não é 22, quanto é que é? 24,5. Aí é que está a única mudança do problema. Eu vou colocar aqui 24,5 litros. É ou não é verdade que o mol de butano pesa 28? É. É ou não é verdade que 58 gramas de butano produz essa energia? É verdade. É ou não é verdade que o mol de butano, nas condições anormais, ocupa 22,4 litros? Ocupa 24,5? É verdade. Pronto. Então, os 58 gramas correspondem a 24,5 litros. Isso me permite sair fora de grama. E qual é a única unidade que sobra da questão? A única unidade que sobra é a unidade de litros, que é a pergunta respondida. E esta pergunta respondida vai dar 422,4 litros. Meu amigo, é gás pra caramba. 422,4 litros.